O processo de tomada de decisões de governação e de gestão das organizações, sejam elas públicas ou privadas, depende necessariamente do nível de conhecimento existente sobre os factos na sociedade. A economia de um país determina o nível de desenvolvimento que a sociedade almeja, por isso é pertinente ter os factos sociais bem estudados sob o risco de tomar decisões de natureza económica. É neste contexto que o Mais Negócios convidou Pedro Cossa, presidente da Associação Moçambicana de Economistas, para uma reflexão à volta da visão da AMECON sobre o desenvolvimento do país. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Mais Negócios. Hoje vamos falar da economia do país, vamos falar dos fazedores da economia e por isso convidamos o Dr. Pedro Cossa. O Dr. Pedro Cossa é um jovem de apenas 37 anos, mas com apenas 37 anos já deu a volta naquilo que são as profissões que os jovens hoje em dia, digamos, gostariam de estar. Ele já foi membro da Assembleia Municipal por 10 anos, já foi deputado da Assembleia da República por 5 anos, já foi secretário-geral da OJM, é economista de profissão e trabalha, digamos, na Bolsa de Valores de Moçambique. Entretanto, esta semana nos convidamos na qualidade de novo presidente da AMECON. Ele foi eleito na semana passada, digamos, na última Assembleia Geral. Dr. Pedro Cossa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Mais Negócios, seja bem-vindo ao novo cenário da Média Master. Muito obrigado, muito obrigado. Só me posso considerar uma pessoa sortuda. Participar logo do primeiro momento em que se abre uma nova página da Média Mais com este novo cenário. Mas, sobretudo, pelo fato da Média Mais ser uma televisão, um grupo de mídia que a cada dia que passa tem estado a se afirmar no mercado. Temos estado a ver nos últimos tempos e podemos dizer isso sem sombra de dúvidas que deu um salto qualitativo e é um salto que permitirá que haja maior competitividade no mercado com as outras televisões, com os outros grupos de mídia. E é isso que o povo moçambicano quer, é isso que o telespectador quer, que é o consumidor final, na verdade. E quando recebemos bons produtos, significa que estamos a crescer. E só há bons produtos quando temos várias entidades a fornecerem e a concorrência ajuda-nos a melhorar. Muito obrigado, Dr. Pedro. Obrigado. Na verdade, esse é o nosso maior desafio. A satisfação do nosso telespectador, digamos, do nosso anunciante, impõe-nos uma situação de estarmos em permanente mudança e em inovação, para podermos competir no mercado. Esse é um grande desafio para quem pretende melhor se inserir num mercado como este, cada vez mais competitivo. Já agora, falando do Dr. Pedro Cossa, estivemos aqui a ver um CV muito rico, há apenas 37 anos de idade. Como foi possível? Desde quando ele veio de Choque e conseguiu alcançar esse objetivo? Isso. É uma história engraçada. Interessante, sobretudo, porque para um jovem sair da província de Gaza, distrito de Choque, e passar a residir na capital do país em 2002, quando saí de Choque, na verdade, logo após as cheias de 2000. Faz parte daqueles que podem dizer que vocês vieram aqui por causa das cheias. Não necessariamente, saí para Xai-Xai. Saí para Xai-Xai, mas senti a dor de ter que perder tudo. Se eu lhe dissesse que eu tenho uma fotografia minha até aos 17 anos de idade, estaria a mentir, não tenho. Não, e se alguém tiver, fico feliz, porque eu capturo logo essa foto. Bom, então, passei para Maputo em 2017. Até os 17 anos não tenho. A sua vida reflete os últimos 20 anos. Exatamente. Exatamente. Perdi tudo com as cheias. Mas isso é o de menos. Para aqueles que perderam bens, perderam os seus entes queridos. As pessoas, algumas, quando ouvem falar de cheias, provavelmente não têm a dimensão real. Exato. Do que isso significa. Passei para Maputo em 2002.
para terminar com os meus estudos, e nessa altura já vinha militando. Continuei com a minha militância aqui em Maputo. Em 2003 fui eleito para fazer parte da Assembleia Municipal. Tinha na altura 19 anos de idade. E na altura já era considerado, houve um contacto com o Carter Center na altura, que é dirigido pelo antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Na altura ele estava num grupo de observação eleitoral. Eles já me consideravam um dos mais novos eleitos do mundo naquela altura. Provavelmente hoje já tenham aparecido outros com idades inferiores à minha, mas até aquela altura não havia sinais. Fiz a minha formação. Estudou na Universidade de Mudar? Estudei primeiro no Instituto Superior de Transportes e Comunicações, depois passei para a Universidade Eduardo Mondlane para o mestrado, e fiz também mais algumas formações, nomeadamente literacia financeira, que fiz na Universidade de Pretória, mercados financeiros fiz em Portugal, entre outras. Portanto, nunca desisti de estudar, e até hoje continuo a estudar, e ali isso é a minha atividade de docência. Isso, muito bem. Hoje é presidente da AMECOM. Pois. O que lhe inspirou para concorrer para este cargo de presidente da AMECOM? Bom, eu já sou membro da AMECOM há algum tempo. Entrei para a AMECOM pela mão da professora Miquelina, que era minha professora na altura. E eu me lembro que estava a ser realizado em Moçambique, provavelmente entre 2006 e 2007. 2007. Eu ainda no terceiro ano de faculdade, nessa altura estava a escrever o meu trabalho de fim do curso, mesmo antes de terminar o curso, e entreguei à professora Miquelina, na expectativa de que ela pudesse dizer algumas coisas sobre o trabalho. O que ela fez foi me inscrever como um dos oradores na Conferência de Economistas da CPLP. Aquilo para mim foi transtornante, porque jovem, tinha menos de 25 anos de idade, eu estava a pensar em entregar um trabalho de fim do curso, afinal para ela o trabalho já tinha qualidade suficiente para ser apresentado. Exato. O que fez com que naquela conferência eu fosse provavelmente o único estudante, fui o único estudante a apresentar numa plateia de economistas da CPLP. E aquilo aumentou o meu nível de responsabilidade e de exigência para que eu continuasse a melhorar. Mas o que concretamente hoje, depois de tanto perfil, digamos, político, profissional, o que lhe inspirou hoje para aceitar apresentar uma lista? Integrei os órgãos sociais. Há 2 anos, integrei os órgãos sociais que cessaram funções com a minha eleição. E foram estes os primeiros membros dos órgãos sociais que decidiram que eu devia me candidatar. E eu refleti e achei que podia aliar a minha experiência política à minha formação, e podia ser uma mais-valia para o país, tendo em conta que nós, como moçambicanos, precisamos de ter uma economia em que não só sejam os membros do governo e do poder legislativo a definir as políticas públicas, mas a própria sociedade possa ter uma palavra a dizer. E nós representamos um braço bastante útil como instituição socioprofissional e que pode ajudar não só o governo, mas também o Parlamento a definir políticas que não prejudiquem, sobretudo, a nação e que permitam que o nosso país continue a crescer, mas que, sobretudo, cresça num ambiente em que a nossa economia possa ser sustentável. Certo, quais são os pilares em termos de ideias e projetos que tem para a sua presidência na AMECOM? Bom, há várias ideias, mas uma delas, se calhar a primeira, para muitos essa pode ser a última, mas eu considero a primeira, é a promoção do movimento associativo.
nós, como moçambicanos, precisamos de ter um movimento associativo mais reforçado, e nós temos que acreditar que é o movimento associativo, não só em Moçambique, mas que em outras geografias, tem ajudado na promoção e na exigência cada vez maior dos governos para que possam servir melhor os cidadãos. Então, nós nos associando como economistas, como gestores, fazemos com que a AMECOM tenha uma palavra a dizer. Esse é um aspecto, a questão do movimento associativo. O outro é o resgate do papel da AMECOM. A AMECOM foi criada na década de 90 e sempre foi uma instituição que teve uma palavra na definição de políticas públicas. E fomos perdendo este papel, fomos perdendo esse espaço. E hoje conseguimos interventivo. E hoje conseguimos ver até nas televisões juristas a discutirem economia, e quando na verdade existe uma associação como a AMECOM que deve exercer o seu papel e dizer se as coisas que estão a acontecer são corretas ou não. Se estiverem corretas, saudar e reforçar. Se não estiverem corretas, apresentar ações corretivas para que o país possa crescer. O país qual é o veículo que a AMECOM tem para ter este espaço de intervenção a nível, digamos, da governação do país? Bom, aqui há dois, não três momentos ou espaços. O primeiro é que a AMECOM pode, junto do Poder Legislativo, antes de serem aprovados os programas quinquenais do governo, antes de serem aprovados os planos econômicos e sociais e orçamentos do Estado, antes da aprovação de instrumentos que alterem a vida do país, como, por exemplo, o caso do Fundo Soberano que está em debate agora, como podemos trazer um outro exemplo, que é a questão da exploração de recursos no nosso país. Então, a AMECOM tem esse espaço junto do Poder Legislativo e deve conquistá-lo, deve obrigar o Poder Legislativo a ter que olhar para a AMECOM como um parceiro privilegiado para poder melhorar a logística que é feita. Toda a legislação deve ter em conta o bem-estar social. Mas este bem-estar social também só pode ser garantido se os profissionais das várias áreas, os advogados, os juristas, os economistas, os engenheiros, puderem ter uma palavra a dizer. O outro momento é junto do governo. Há instrumentos que são aprovados pelo governo, por mandato do Parlamento ou por iniciativa própria do governo. O governo deve entender que é preciso não olhar para determinados aspectos apenas por dentro, porque não buscar uma opinião de quem está fora, que seja especialista em determinadas matérias e que possam ajudar o governo a melhorar a sua ação. Mas também temos um terceiro momento em que a própria AMECOM pode propor, ter iniciativa, propor ao governo, propor ao Parlamento e promover debates debates conducentes ao bem-estar social. Porque nós temos que olhar para o país e termos em conta o que é Moçambique hoje, para onde nós queremos que Moçambique vá, qual é a quantidade da população. Esse é um aspecto, por exemplo, que é ignorado. Posso lhe dar um exemplo, pode pegar no PQG e folhear de lege a lege. Provavelmente não encontre uma menção à população, à quantidade. A população está lá, porque o PQG visa melhorar o nível de vida do povo. Mas qual é a quantidade? É o povo. Quantos são? Por que razão há rotura de medicamentos em hospitais, por exemplo, da cidade de Maputo? Há rotura de medicamentos porque, quando há planificação, provavelmente se olha apenas para a cidade de Maputo. E depois ignoramos o fato de existirem pessoas que vivem na região do Grande Maputo, que é Boane, Maracuene, Matola, por aí fora. Estes todos trabalham em Maputo. São cerca de 1 milhão de habitantes que entram e saem todos os dias. Esta população é economicamente ativa. E é um esforço
adicional à capacidade instalada na para a cidade. de Maputo. Para a cidade. Então, estou a dar um exemplo de uma ação que a AMECOM pode ter, que é melhorar a planificação naquilo que nós consideramos economia de saúde. Portanto, o escopo e o espaço da AMECOM é vasto. O que se pretende é que olhemos para aquilo que nós pretendemos, sejamos pessoas que não estejam preparadas apenas para criticar, mas, sobretudo, estejam viradas a ajudar a quem de direito a melhorar, a fazer o bem ao povo. Provavelmente por isso, ou porque neste fio de pensamento, um dos pontos essenciais no vosso manifesto é a transformação da AMECOM numa ordem de economistas. O que seria uma ordem de economistas? Isso seria uma instituição nova no nosso ambiente. Bom, temos estado a debater, de facto, a questão da transformação da AMECOM em ordem. Tem havido várias opiniões. Há alguns economistas que acreditam que não haja necessidade de transformá-la em ordem, provavelmente porque não tenha a mesma... Pensa-se desta forma, que não tenha a mesma ação que as outras profissões. Podemos dar um exemplo. Os médicos velam pela saúde do povo. Os contabilistas pela realidade contabilista. Os advogados pela justiça. O que seria para os economistas? Bom, um dos aspectos que a ordem trará é a melhoria da deontologia profissional deste economista. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, nós temos que olhar para a realidade não só do país, mas para aquilo que acontece em outras geografias. Em quase todo o mundo existem ordens, até porque as ordens ajudam a disciplinar. Falamos da deontologia, ajudam a disciplinar. As ordens fazem com que este economista, e por quê? No nosso caso em Moçambique, a AMECOM congrega economistas e gestores. A ordem vai fazer com que a nossa ação, como economistas, como gestores, não seja em prejuízo do povo. Imaginemos um cenário em que eu, como economista, faça um estudo tendencioso, até, um parecer tendencioso, e que lese o Estado. Eu, como economista, faça um estudo tendencioso e que lese a economia nacional. Nós já vimos casos no nosso país em que algumas instituições tiveram, de certa forma, tiveram um e outro problema, provavelmente porque os estudos não tenham sido bem feitos. É verdade que as pessoas estão livres livres não, mas estão suscetíveis de errar. Somos seres humanos. Mas existem momentos em que nós cometemos erros que são propositados. E, neste caso, a ordem pode ajudar a disciplinar. Isto é, vai-se conquistar um espaço em que, digamos, um estudo para ser aprovado, tem que ter, por exemplo, a anuência. A pessoa tem que estar certificada. A pessoa tem que ser certificada na ordem. Mas essas atividades todas que o Dr. Pedro aqui apresenta como sendo, digamos, cruciais para uma ordem, não podem ser exercidas neste momento através da AMECOM? O movimento associativo é livre. Está na associação quem entende que deve fazer parte. Na ordem, não. A AMECOM tem cerca de 540 membros, pelo menos até semana passada. Tinha cerca de 540 membros. Mas o país tem mais de 10 mil gestores e economistas. Então, estes precisam de fazer parte e precisamos de juntos refletirmos sobre aquilo que nós achamos que deve acontecer. E se estivermos juntos, se estivermos unidos, provavelmente possamos ser uma mais-valia para este país. Hoje, assistimos há pouco tempo debates, por exemplo, no Parlamento, em que se falava do endividamento interno, do endividamento externo. Provavelmente este seja um dos poucos mecanismos que o próprio governo tenha neste momento para poder fazer face
as suas iniciativas, tendo em conta as restrições orçamentais que existem. Mas estando uma AMECOM forte, pode também ajudar o próprio governo a trazer outras alternativas que possam continuar a galvanizar o curso normal da economia. Mas também há um outro aspecto que nós não colocamos aqui, tem a ver com a atividade de docência, por exemplo. Nós temos aquilo que consideramos professores turbos, por exemplo. Nós estamos a dizer, estou a trazer algumas ideias não acabadas, caberá aos membros definir o modelo que acham que deve ser seguido para a ordem. Através dos seus estatutos que ainda não existem. Portanto, tudo o que eu estou a trazer aqui são elementos para reflexão, que podem não ser os mais corretos, mas que provavelmente dentro da AMECOM haja quem consiga trazer os mais corretos e que justifiquem essa transformação da AMECOM em ordem. Porque esta não é apenas a iniciativa da lista que foi, que foi sufragada, que já vem desde o mandato passado e que nós herdamos, não foi concretizado, nós herdamos e percebemos que muitos membros acham que é o caminho certo para a AMECOM. A atividade de docência, a pessoa tinha que fazer parte, a pessoa é docente de economia, tem que fazer parte de uma ordem de economistas. É professor de gestão. O risco de desviar... desviar a sua ação. Há algumas atividades que até mesmo para o bem-estar, bem-estar não, mas para a própria credibilidade e reputação, para a própria idoneidade da pessoa que exerce, exigem que esta pessoa pelo menos diga, olha, eu faço parte de uma ordem, eu sou uma pessoa que cumpre com todos os deveres, sou uma pessoa que cumpre com aquilo que são as exigências da profissão, né? São aspectos mas que continuarão naturalmente a ser refletidos e a ser melhorados. Quer dizer, fica claro que com a implantação da ordem, digamos, o veículo de comunicação com o governo fica mais eficaz. Fica mais eficaz, principalmente porque o governo aí tem maiores obrigações também de ter que ouvir esta ordem em atividades e em ações que tenham a ver com. Mas para a criação da ordem depende unicamente dos associados da AMECOM? Depende dos associados. Primeiro, quererem, esse é o primeiro aspecto, é o primeiro passo. Os associados devem querer. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer é quais são os passos para se concretizar este sonho? O primeiro passo é os economistas e gestores quererem que assim seja. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, trabalhar com as instituições que coordenam esta atividade de criação de ordens, no caso, é o Parlamento. Mas para que este processo chegue ao Parlamento, há necessidade também de se trabalhar com o próprio governo. Ministério da Justiça, por um lado, mas o próprio Conselho de Ministros no seu todo, porque algumas dessas propostas em algum momento seguem estes canais e depois são apresentadas em sede do Parlamento. O que se deve salvaguardar é que a criação da ordem não seja mais um obstáculo para a atividade do economista e do gestor. A criação da ordem deve ser um alicerce para que este economista, este gestor, possa ter maior autoridade na sua ação, no seu trabalho. E não necessariamente uma ordem que restrinja as atividades deste economista, deste gestor. Nós não podemos prejudicar só por prejudicar. Nós devemos ser uma entidade que disciplina. Doutor Pedro, falamos de economia de um país. Sim. Nós aqui no Mais Negócios, semanalmente, lembramos aos nossos telespectadores que são empresários, são tomadores de decisão acerca daquilo que qual foi a evolução dos indicadores no seu processo de tomar a decisão. E para que isso passe na tela, vou, com sua permissão, pedirmos uns minutos de intervalo. Muito bem. Voltamos já na nossa conversa com o Dr. Pedro Costa. Até já.
No mercado de câmbios, com referência ao dia 2 de dezembro, o Banco de Moçambique estabelece as taxas de câmbio médias de referência em meticais por unidade de moeda externa. O dólar americano cotado a 74,26, o rand a 4,86, o renminbi, a moeda chinesa, a 11,31, a libra esterlina a 99,4 e o euro a 88,87. No que concerne ao mercado financeiro, o Banco de Moçambique mantém as taxas de facilidades permanentes de cedência e de depósitos em 13,25% e 7,25%, respectivamente. E no que diz respeito à Prime Rate, está estabelecida em 15,9%. Para os investidores no mercado de valores mobiliários, a capitalização bolsista está em cerca de 10,1%. Quanto ao índice geral de preços ao consumidor, o país registrou em outubro de 2020 uma inflação mensal de 0,53%, a variação acumulada situou-se em 1,30% e a variação homóloga em 3,20%, caracterizando uma inflação média de 12 meses de 3,8%. Todas as semanas, a Mídia Mais TV traz para si os indicadores que influenciam o seu processo de tomadas de decisões de negócio, aqui onde se fala de tudo, mais negócios. Boa noite outra vez. Voltamos à nossa conversa com o presidente da AMECOM, o Dr. Pedro Costa. Dr. Pedro Costa, saindo um pouco de um projeto que é a futura, digamos, como é que chamamos? A ordem. A ordem dos economistas, olhando mesmo para a AMECOM, que é o seu mandato, que ainda é a AMECOM. Como é que está a implantação da AMECOM a nível territorial, a nível do país? Bom, nos últimos 2 anos conseguimos que fossem constituídos núcleos da AMECOM ao nível das províncias, e com exceção da província de Gaza, por sinal minha própria província. Acho que vai ser a sua maior prioridade. É verdade. Teremos que, a breve trecho, criar um núcleo de economistas na província de Gaza, e acreditamos que vai ser também uma mais-valia, porque hoje em dia já estamos a falar de governação local. Estamos a falar de assembleias provinciais, governadores eleitos, e é importante que, ao nível da província, sem que necessariamente haja necessidade de se chamar a AMECOM sede, os economistas lá na província possam debater a realidade local, possam ajudar a sociedade na província, numa província concreta, possam ajudar a província a desenvolver, possam também trazer soluções para que, sem criar desfazamento com aquilo que tiver sido aprovado a nível do Parlamento, possam avançar para soluções que sejam, primeiro, que estejam de acordo com o aprovado na Assembleia da República, por um lado, mas por outro lado também que tenham as prioridades da província como seu objetivo. Um dos maiores constrangimentos no movimento associativo de Moçambique é, digamos, a mobilização de recursos financeiros para a realização dos seus objetivos. Aliás, numa conversa no passado com o antigo presidente, indicou esse como um dos maiores constrangimentos que teve na execução das suas tarefas na AMECOM. Como é que o vosso projeto pretende, digamos, ultrapassar essa grande dificuldade, que é fazer com que os membros paguem as cotas, mobilizar financiamento para projetos de desenvolvimento próprios desenhados pela AMECOM e outras atividades que constam no vosso manifesto? Eu ouvi o manifesto, não indica ali as fontes de rendimento. Não indica, de facto, não indica, mas a fonte primária são os membros. Exato. A fonte primária são os membros. A AMECOM está em condições de, só com os seus membros, arrecadar receitas suficientes para o seu funcionamento. Estamos a falar de funcionamento regular. Regular. A AMECOM está em condições.
Agora, o que a AMECOM deve fazer é gerar parcerias com entidades que possam possam apoiá-la. E neste momento temos algumas entidades que nos apoiam, e essas entidades vão permitir que a AMECOM possa desempenhar as suas funções. Posso lhe dar um exemplo concreto. Nós, como AMECOM, elaboramos e publicamos o estudo sobre o impacto do IDAI na província de Sofala. E entregamos à província, ao governo provincial, à Secretaria do Estado, este estudo. Que é para que a província possa aproveitar. Podia usar como uma fonte de referência para desenho de políticas de reabilitação, e desenvolvimento local. Exato. Portanto, aqui nós fizemos a nossa parte. Cabe o governo provincial não se esquecer que existe aquele documento. E que é um documento que foi feito com base em todos os pressupostos possíveis. Economistas que residem na província de Sofala, mas também economistas que residem fora da província de Sofala. Juntos, unidos, trabalharam e definiram alguns desses caminhos. Portanto, há um estudo que foi publicado. Esse estudo foi financiado por uma organização da sociedade civil. E o que nós queremos é que continue a haver mais estudos, não só. E agora estamos num cenário que exige muito mais ainda da AMECOM. Estamos já num cenário de uma economia quase que de guerra, atípica. Guerra, Covid. Portanto, temos os chamados insurgentes na província de Cabo Delgado. Estão a insurgir-se contra quem? Essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão. E alguns acreditam que é por causa dos recursos que lá estão, que foram descobertos. Outros... Eu gostaria que esta pergunta tivesse uma sua opinião de um economista, e digamos com experiência, mas com algum alicerce político também. O que pode fazer com que alguém crie guerra em volta de recursos, digamos, que são descobertos? A guerra viabiliza a exploração daqueles recursos? A guerra facilita os exploradores de recursos a fazê-lo? De que forma é que a guerra é viável para a exploração de recursos? Bom, quando há guerra, há desordem. Há desordem. Quando há guerra, há caos. E os promotores desta desordem, principalmente quando controlam as zonas em que haja estes recursos, podem explorá-los sem que necessariamente o país ganhe com estes recursos. O importante é que nós aprofundemos as causas desta insurgência na província de Cabo Delgado. Porque enquanto não aprofundarmos, cada um de nós trará teses que não poderá depois justificá-las. Alguns falam de pobreza. A província de Niassa tem mais pobres. A província de Gaza é mais pobre. A província de Gaza é mais pobre. Então, mas não há insurgência. Então, a questão é, o que é que faz com que naquela região do nosso país haja insurgência? Então, é preciso que estudemos com profundidade, sem paixões, e que devemos trazer um resultado que nos ajude, como moçambicanos, a ultrapassar este fenômeno. Então, aí voltamos ao debate sobre a segurança do Estado. Voltamos ao debate sobre a necessidade de se investir para garantir a segurança do Estado. Exato. Para que na zona digamos, onde existem recursos, haja no mínimo estabilidade, para o próprio Estado poder, digamos, monitorar a exploração daqueles recursos e fiscalizar as empresas que estão a explorar recursos. Não voltamos aqui a levantar a conversa sobre as dívidas ocultas de novo. É verdade, é verdade. Nós precisamos de investir cada vez mais na segurança do Estado. Nós precisamos de fazer com que o nosso Estado seja respeitado. E uma das formas
é pelo nosso poderio, a forma como nós podemos nos defender. Se eu, em algum momento, sentir que posso dar uma bofetada no Jaime, significa que eu vi que o Jaime não tem algumas defesas ou algumas fragilidades. Mas para obter essa coragem de fazer isso, não é porque eu olhei para o Jaime e disse, não, vou atacá-lo. Não. Antes disso, eu olhei para mim e olhei para o Jaime e disse, será que vale a pena ou não? Então, é preciso que nós investamos Mas alguém basta saber que o curso é de Guijane. Aí logo vai fugir logo. Aí foge logo. Então, nós precisamos de investir na segurança do Estado. Nós precisamos de olhar para a segurança do Estado como uma prioridade. Principalmente nesta era em que Moçambique consegue ser uma referência do ponto de vista de recursos. E nós temos que aproveitá-los. Nós temos que tirar proveito como moçambicanos. Os nossos filhos, os nossos netos devem tirar proveito destes recursos. E a única forma disto acontecer é que este país não vire um caos. Nós temos e não só, olhemos para a forma como foi executado a execução do próprio orçamento do Estado para o ano de 2020. Quando iniciou o ano, quando foi aprovado o orçamento, as expectativas de crescimento eram de 3,1%. Exato. 3,1%, sim. Mas hoje não, hoje estamos abaixo de zero. Numa situação complicada do ponto de vista de crescimento. Digo complicada porque é muito abaixo do que se esperava. E nós temos que acreditar que isto, aliás, nem devíamos pensar que pudesse ser diferente. Com esta guerra em Cabo Delgado, com a região centro, com os Mariano Nhongos desta vida a fazerem das suas, isto tudo é um encargo muito grande para o Estado. Isto é, além de ser um encargo do Estado, sim, é uma grande responsabilidade para este governo. É uma grande responsabilidade para o governo. E o país deve continuar a funcionar normalmente. As instituições devem continuar a funcionar. As pessoas, as instituições do Estado os funcionários do Estado devem continuar a receber os seus salários. Então, é um desafio, é uma grande responsabilidade. E é aí onde entram também os economistas. Como é que nós, como a MECOM, podemos ajudar o governo a minimizar pelo menos um pensamento estratégico da aplicação dos recursos. Exato. Agora estamos a debater a questão do Fundo Soberano. A ideia de que não, agora 50% é alocado para o fundo, outros 50%. Agora a questão é, qual é a base para que se diga 50% agora, 80% a posterior? Qual é a base? É uma base meramente hipotética? É porque há estudos que foram feitos. Portanto, nós já trabalhamos com o Banco de Moçambique, tivemos um debate. Este debate foi no passado dia 23 de novembro, e teremos muitos outros debates com o Banco de Moçambique. O primeiro, eu diria que foi de natureza filosófica, porque o Banco de Moçambique fez uma apresentação daquilo que acreditava ser. Nós queremos trabalhar com o Banco de Moçambique já numa perspectiva concreta, crítica. Exato. Portanto, como é que o Banco de Moçambique definiu estas taxas? Como é que o Banco de Moçambique, quais são os critérios que o banco usou para definir essas taxas? Quais são os valores, não é? E quanto maior for a transparência, melhor para que nós possamos continuar. Outro aspecto tem a ver com o fato de, aí já não é responsabilidade da própria AMECOM, já é do Parlamento, mas nós como AMECOM, e isso faz parte do nosso, do parecer que a AMECOM está a elaborar, é que a revisão da lei de criação do Fundo Soberano não pode ser em função de ciclos políticos. Tem que haver algumas salvaguardas para que não chegue cada governo e acredite que possa fazer a revisão da lei em função dos seus interesses. A revisão da lei tem que ser em função
de aspectos concretos, tal como acontece, por exemplo, com a Constituição da República. E temos que estabelecer, vamos ver com os juristas como é que isto pode ser feito, mas tem que se salvaguardar para o bem-estar do Nós temos que estar a moçambicanos. discutir esse aspecto da vulgarização, da revisão das leis no nosso país. E a opinião que nos tem sido transmitida nas nossas conversas, fundamentalmente aqui no Mais Negócios, é a ausência de um instrumento de lei, digamos, que define mais ou menos a periodicidade. Mesmo a história da criação de novos ministérios, cada vez que entra um novo governo, a criação digamos, se cria-se um novo ministério, depois leva 2 ou 3 anos para criar estatuto orgânico, novos trabalhadores, novos cargos, e perde todo o mandato antes de fazer o seu próprio trabalho, que é governar. Costumam dizer as populações, estamos a pedir para ser governados, e não existe como governar, porque é por ausência de instrumentos de governação. Então, provavelmente, é a mesma política que está aqui a referir, que é preciso ir ao detalhe de como é que essa lei, digamos, deve ser desenhada, como é que esse fundo deve ser desenhado. Mas corremos o risco eu vejo na parte econômica, ainda bem que a futura ordem pode estar a perseguir essas situações. Temos situações de lei de concorrência, lei de conteúdo local, essas leis todas foram aprovadas e esquecidas. Foram aprovadas e esquecidas. É verdade. A maioria das leis econômicas são aprovadas e alguma deve estar. O que acha que está a faltar aqui? Não, temos também a do mecenato. A lei do mecenato. Sim, o nosso desporto não estaria como está hoje. Exato. Seria um pouco mais... O que está a faltar para impulsionar digamos, o uso dessas leis para o desenvolvimento do país? Pois. Parece que é disso. Mas voltando para si, já um bocadinho da parte política, já a começarmos a terminar a nossa conversa. Sim. Fui membro do Comitê Central da Frelimo e de repente não foi eleito o último congresso. Não diria consequentemente, diria por coincidência também não ficou eleito como deputado. O que acha que pesou para a sua exclusão? Digamos, sua exclusão. Jovem que é, força que tem, energia que tem para dar ao partido, experiência que tem para dar ao partido. O que determinou a sua exclusão? Eu, se soubesse que chegaria a me estas perguntas, provavelmente tivesse fugido. Bom, mas em relação ao Comitê Central, uma das coisas que nós podemos dizer é que a competitividade é maior. Exato. Somos 4 mil membros. 4 milhões de membros. 4 milhões de membros, desculpa. Por um lado. Por outro lado, é que provavelmente tenhamos que, no futuro, repensar nos critérios de seleção dos membros. E evitemos em algum momento colocar um general de primeira linha da luta de libertação nacional a concorrer na mesma lista com um jovem que ainda precisa de se afirmar. Este jovem precisa de se afirmar, não vai ser reeleito. Aliás, a história da própria Frelimo mostra que os jovens não são reeleitos. Contam-se aos dedos, provavelmente não mais de 2 jovens já foram reeleitos no Comitê Central. E isso acaba sendo prejudicial para a própria Frelimo, porque forma e depois não aproveita. Ou provavelmente não há processo de transferência da experiência dos mais velhos para os mais novos. E nunca será fácil ter um jovem a concorrer na mesma lista que um fundador do partido. É quase que impossível. Por um lado. Em relação ao Parlamento, eu fui eleito nas listas da Frelimo. O que sucede é que a Frelimo
na cidade perdeu mais assentos do que o que já tinha. As regras são outras. Portanto, estou lá, sou suplente. Sou suplente, portanto, fui eleito nas listas como efetivo, mas no dia das eleições, os munícipes da cidade, a oposição ocupou mais espaços, sendo integrado. A oposição hoje tem 5 assentos na cidade. A Frelimo tem 8, a Frelimo tinha 11 assentos. Tá certo. E isso contou para que neste momento eu fosse suplente. Vamos ver. Vamos ver. Já agora, como um membro sénior da Frelimo, acredito que no vosso nível, nos vossos debates internos, já começam a pensar, provavelmente, não se pode decidir de um ano para o outro quem é o melhor membro da Frelimo que vamos preparar para substituir o Presidente News. Olhando para... Eu falo disso porque estamos no último mandato do Presidente News. Provavelmente a Frelimo internamente tem estado provavelmente a discutir, a se organizar. A Frelimo, como sempre diz, a Vitória organiza-se, a Vitória prepara-se. Olhando para o atual cenário do país, olhando para o tipo de desafios que o país neste momento está a ultrapassar, sem querer mencionar nem nomes nem nada, que tipo de perfil que acha que a Frelimo devia apostar, isso sendo uma opinião pessoal, o perfil e o tipo de candidato que a Frelimo devia apostar para ser facilmente aceite, digamos, pelo povo moçambicano e ser eleito? Bom, é verdade que este é um debate que provavelmente neste momento aconteça entre membros. Sim. Com o partido, o mais provável é que aconteça após o 12º Congresso. Em 22? Em 2022. Mas o que eu espero é que seja um continuador dos ideais da gesta libertária deste país, seja uma pessoa que paute pela unidade nacional. Muitos de nós olhamos para a unidade nacional como simples palavras. Às vezes nós ouvimos nos discursos dos nossos líderes: vamos promover a unidade nacional, e não percebemos o que isto significa. Nós temos que trabalhar para que este país continue uno e indivisível. E um dos mecanismos é que o líder seja o promotor desta unidade e não seja um líder divisionista. Deve ser um líder visionário, capaz de olhar para o país hoje, capaz de olhar para os desafios que este país terá amanhã. Um líder que olhe para este país para além do seu próprio mandato. Para além do seu próprio mandato. Nós, como moçambicanos, também devemos trabalhar para a consolidação das nossas instituições. E deverá ser um líder também capaz de promover essa estabilidade. Já me colocou aqui muito bem a questão das mudanças dos nomes dos ministérios e tudo. Do ponto de vista, os políticos provavelmente entendam por que tem que fazer isto. Mas do ponto de vista econômico, provavelmente isto seja prejudicial. Se olharmos para a questão do papel, para a questão das infraestruturas. Portanto, aqui temos que dividir a coisa em dois portanto, tanto do ponto de vista uma análise política, que provavelmente possa ser mais profunda que a econômica, mas não devemos também esquecer desta análise econômica. Há experiências, por exemplo, como a americana. Todos os presidentes que chegam já sabem quais são as secretarias que existem. E já está tudo definido. Exato. Então, provavelmente nós tenhamos que caminhar para isso como país. Definirmos isto sem paixões, olharmos para aquilo que é importante para o país a cada momento. Nós assistimos a algumas mudanças há pouco tempo.
provavelmente estas mudanças sejam para responder a desafios do momento e é preciso respeitarmos isso. É a visão de quem dirige, provavelmente ele acredita, bom, o meu manifesto, para ser concretizado, impõe estas tem que tomar esta decisão e estruturar. Exato. E é um manifesto que foi sufragado pelo povo e temos que respeitar e do ponto de vista legal não há problemas. Agora, o que nós temos que fazer é, todos os manifestos devem provavelmente se espelhar numa determinada agenda de desenvolvimento do país. Nós tivemos a Agenda 2025, temos a Agenda 2025, aliás, mas provavelmente seja a altura de nós começarmos a repensar. Muito bem, tivemos, pelo fato de não ser um instrumento de consulta. Não ser um instrumento sim, não tem sido um instrumento de consulta. E praticamente é um documento esquecido. Sim. Mas para falarmos disso, precisávamos de um novo programa. Pois. Vamos convidar o doutor Pedro Costa para voltarmos um dia, mas vamos tentar o doutor Pedro Costa conhecer a casa. Vamos tentar o doutor Pedro Costa instalar a AMECOM, provavelmente instalar de novo aquilo que são os seus projetos na AMECOM, provavelmente conseguir instituir a ordem dos economistas. Eu também estou interessado nessa situação, também sou gestor inscrito na ordem. Aliás, na AMECOM. E foi assim a nossa conversa. Agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Não conseguimos falar de todos os aspectos que podíamos conversar com o Dr. Pedro Costa. Tivemos aqui uma conversa, digamos, transversal. É muito difícil falar com um economista que tem sensibilidade política e que é jovem e que tem inspirações e que transmite aquilo que é a mensagem da juventude, numa situação em que ele já ocupou posições e que adquiriu algumas experiências, algumas amargas, como deixou passar algumas. Mas foi assim que nós conseguimos conversar com o Dr. Pedro Costa, o presidente da AMECOM. Voltamos na próxima quarta-feira à mesma hora. Muito boa noite.